Talvez, e muito provavelmente, a sua história não seja a mais alegre. Talvez você não sinta tanto orgulho de contar a sua história, mas essa é a sua história, a forma que a vida encontrou de te fazer despertar para alguma questão. Então, me conta a sua história. Olá pessoal, por aqui Nana Gotas, e esse é o primeiro vídeo da série Me Conta a Sua História. E eu decidi fazer essa série porque eu recebo muitas histórias, às vezes por e-mail, às vezes pelo direct do Instagram, e eu aprendo muito com essas histórias, eu aprendo muito olhando a história das pessoas, vendo pelo que as pessoas passam. Às vezes as pessoas falam assim: Naná, mas você acha isso certo ou você acha isso errado? E eu digo: mas eu não acho certo e nem errado, porque atrás de uma pessoa tem uma história. E eu acho que eu aprendi a ter essa visão pelo contato que eu tenho com a história das pessoas. Eu sempre quero saber qual é a história, o que aconteceu, por que será que as pessoas agem como elas agem. E o trabalho terapêutico me trouxe muito esse interesse pela história das pessoas. Então eu decidi compartilhar com vocês alguns e-mails que eu recebo, algumas mensagens que eu recebo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu acho muito importante a gente ouvir histórias, aprender a ver o que está por trás, ver além do que parece. E hoje eu vou ler a história de um homem. Eu quero agradecer profundamente todos os e-mails que eu tô respondendo, que eu tô recebendo. Eu não sei quantos vídeos vai dar para gravar por histórias. Algumas histórias são pequenas, algumas histórias são grandes. E eu espero que você também goste de olhar, refletir e conhecer a história de outras pessoas. Então, vamos lá. Senta que lá vem a história. Olá, Naná. Quero em primeiro lugar te agradecer pela série Mulheres que Amam Demais. Pode acreditar, me identifiquei com ela e tem me ajudado em muitas noites quando me sinto angustiado. Minha história começou cedo, quando eu tinha 9 anos. Eu morava em Ouvidor, no estado de Goiás, com os meus pais, quando meu pai faleceu. Todos fomos pegos de surpresa, pois ele foi assassinado. Somos em 5 irmãos e como minha mãe tinha uma irmã em São Paulo, ela decidiu ir tentar a vida lá, mas não podia levar todos os filhos. Então ela levou os 3 mais novos e ficamos lá com meus avós maternos, meu irmão mais novo e eu. Só pude morar novamente com minha mãe 3 anos depois. Ela arrumou um trabalho e mandava dinheiro para os meus avós para as nossas despesas. Um ano depois que minha mãe foi morar em São Paulo, minha avó faleceu e ficamos com meu avô e mais um tio. Fomos criados meio soltos, pois meu avô era velhinho e ficou muito abatido depois da morte da minha avó. Meu tio era alcoólatra e era bem normal eu e meu irmão sempre ter de ir resgatá-lo caído na rua ou em alguma briga de bar. Por pior que fosse, era sempre bom quando 2 crianças chegavam, porque em geral as pessoas ficavam com dó e ajudavam a gente. Era bom pro tio no caso, né? Quando vim morar em São Paulo, me sentia culpado, porque minha mãe trabalhava muito e eu só tinha 12 anos e eu não podia trabalhar. Mas fazia o possível para cuidar dos meus irmãos, mas com isso não consegui estudar direito. Mesmo assim, com 15 anos comecei a mexer com sapatos.
aprendi a profissão e com ela pude dar algum suporte para minha família. Tinha 2 sonhos na vida: passar no exército e ter uma família. Infelizmente não consegui nenhum dos dois. Fui casado 3 vezes. A primeira mulher, eu fui apaixonado por ela. Queria poder dar tudo, mas sempre percebi que ela não sentia o mesmo. No fim, acho que ela se casou comigo só para sair da casa dos pais. Mas, 2 anos depois, ela me traiu com um rapaz do trabalho dela. E quando eu descobri, ela simplesmente pegou as malas e saiu de casa. Ela teve um filho desse rapaz. Pensei que eu ia morrer. Pensei até em pôr fim na minha vida. Nessa época, eu comecei a beber. A segunda eu conheci na escola, pois eu havia decidido fazer um curso técnico em elétrica. Ela estava fazendo outro curso e eu mais uma vez me apaixonei. Não nos casamos, mas moramos juntos por 7 anos. Ela também trabalhava e eu fazia o que podia. Eu queria muito ser pai, mas ela sempre se negou. Notava que algo estava errado e eu sentia um vazio imenso nessa época. Eu já bebia todos os dias. Nessa época eu já bebia todos os dias. Não caía na rua. Nunca faltei no trabalho, mas não tinha nenhum prazer em estar em casa. Minha companheira era fria e nunca correspondeu de verdade aos meus sentimentos. Estava sempre fazendo as coisas dela e acho até que sentia vergonha de mim. Um dia, quando eu cheguei, minhas malas estavam prontas. Mais uma decepção. Na época, fui morar com meu irmão e ouvi falar sobre o AA. Comecei a frequentar e foi lá que o pior aconteceu. Ainda tem alguma coisa pior. Eu conheci uma mulher maravilhosa que dizia estar recuperada. Nós tínhamos muitas coisas em comum, mas nunca fui apaixonado. Ela começou a me ajudar e eu gostava bastante dela, mas nunca foi amor. Nesse meio tempo, ela engravidou e eu me desesperei. Eu morava com meu irmão, tinha poucos trabalhos e surtei com a ideia de ter que sustentar uma criança. Fui imaturo. Eu culpei ela e senti uma raiva enorme, como se ela tivesse feito aquela criança sozinha. Fui imaturo. Hoje consigo ver. Quando a nossa bebê nasceu, ela teve uma depressão e ficou muito mal. Me senti muito culpado por tê-la deixado tantas vezes sozinha na gravidez. E então decidi ser mais presente. Fui morar com ela na casa dos pais dela, em uma casinha de fundo. E aí a história se inverteu. Ela voltou a beber e ser muito irresponsável com a criança. As brigas começaram e eu tinha medo dela. Ela me agrediu várias vezes e minha vida se tornou de hospital em hospital. Ora levando ela totalmente embriagada, ora ainda eu mesmo machucado pelas brigas. Nunca bati nela. Mas vivia entre a culpa de achar que ela tinha recaído por minha causa e pela angústia de não saber o que fazer. 3 vezes eu saí daquela casa para me separar. 3 vezes ela foi atrás de mim, fazendo escândalo e me agredindo. Era um vício para mim. A situação era um inferno, mas quando estava longe, queria saber como ela estava. Me preocupava, me sentia culpado. Já faz 2 anos que estamos separados. Ela parou de beber. Nossa menina está com 4 anos. E eu pouco a vejo. Eu sinto falta, mas às vezes acho melhor, porque todas as vezes que eu vou buscá-la, ela tenta cavar uma briga. Hoje estou sozinho e me sentindo um fracasso. Tento ver em que momento me perdi e não consigo encontrar uma resposta. Não sei por onde recomeçar. Ficarei feliz em participar da sua série e quem sabe receber uma palavra, Naná. Que você tenha de volta todo o amor que oferece em cada uma das suas palavras. Que Deus te abençoe e um grande abraço. Muito obrigada. Não vou falar o nome, obviamente, mas com certeza, né, você vai ver esse vídeo e vai saber que essa é a sua história. E eu fico muito agradecida pela sua confiança de compartilhar com a gente aqui, né, da família Gotas, a sua história. E é tão interessante, né, porque
por trás de cada coisa, por trás de cada atitude, tem uma história, sempre tem uma história. E não que isso justifique alguma coisa para nenhum dos lados, mas às vezes explica alguma coisa, né? E eu acho que tem uma questão aqui que a gente precisa ficar muito atento, seja você homem, seja você mulher. Como a gente tá, de alguma forma, sobre a influência do nosso sistema familiar. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Às vezes a gente quer ser tão diferente dos nossos pais e a gente se pega fazendo as mesmas coisas. Às vezes a gente tem tanta vontade de fazer diferente e simplesmente a gente acaba fazendo igual, como se houvesse um movimento maior que nos leva a reproduzir as mesmas histórias. E eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que a gente reproduz e de alguma forma existe amor nisso, sabe? É uma maneira de reverenciar o nosso pai, é uma maneira de reverenciar a nossa mãe, principalmente quando a gente julga muitos pais, sabe? Quando a gente julgou muitos pais, às vezes a gente se pega fazendo as mesmas coisas. E dá pra olhar pra isso de um jeito bacana, pensando em evoluir, se a gente pensar que era uma forma de dizer: mãe, pai, tipo, vocês não foram tão ruins, viu? Tá tudo bem, olha, eu tô fazendo igual, né? Eu de alguma forma estou te reverenciando, estou te honrando através das minhas atitudes. Isso é muito interessante perceber. E uma coisa também que eu gostaria muito de comentar com relação a essa história é o quanto assim, eu vejo a vida dessa forma, né? Eu peço licença para compartilhar isso com vocês, é a minha forma de ver a vida. E é uma forma que esse autor aqui, ó, que é o Greg Braden. O Greg Braden é um físico e ele é um cientista. Ele escreveu A Matriz Divina e ele escreveu um livro também que se chamou O Código de Deus. E nesse livro ele conseguiu, assim, resumir uma visão que eu tenho da vida, que talvez tenha vindo da filosofia do Ho'oponopono, mas que, enfim, é uma forma como eu enxergo as coisas, né? Ele diz assim que a nossa vida é uma grande tela. E nessa tela nós vamos reproduzir as nossas questões mais profundas, os nossos maiores medos, aquilo que a gente precisa trabalhar na nossa vida vai ser reproduzido na tela da vida, a partir das nossas experiências, a partir das nossas relações. A gente vai conseguir ver muito de quem a gente é através das outras pessoas, porque muitas vezes, não é uma regra, mas muitas vezes a gente vê no outro aquilo que está em nós. Vocês já viram alguém criticar alguma coisa em alguém quando aquela pessoa que está criticando faz aquilo? Por exemplo, assim, você tá lá conversando com a pessoa e a pessoa fala assim: nossa, sabe aquele cara? Nossa, aquele cara é muito mesquinho, aquele cara é muito mão de vaca, muito mesquinho. Só que você conhece a pessoa, sabe? Você sabe que a pessoa late no quintal para economizar o cachorro. Aí você olha e você fala assim: gente, mas ele tá criticando o outro, ele faz igual. Porque muitas vezes a gente vê no outro aquilo que tá na gente, né? E aí, eu fico imaginando isso que o Greg Braden fala aqui nesse livro. Eu fico imaginando como se fosse um cinema, sabe? Se você parar pra pensar, não tem nada passando na tela do cinema. Na verdade, a tela do cinema, ela tá reproduzindo um filme, um script, imagens que estão vindo lá do projetor, né? E eu fico imaginando isso, que a gente acaba projetando na vida questões que estão, inclusive, muito além do nosso consciente. Então você percebe que esse rapaz, por exemplo, teve uma questão com a mãe precisou deixá-lo lá, vivendo com os avós, e aí ao longo da vida dele, as mulheres da vida dele, muitas mulheres da vida dele também o abandonaram. Eu acho que ele deve ter falado aqui das 3 principais, mas ele deve ter tido outras, né?
que inclusive eu adoraria saber também. E você percebe que parece que a vida, ela vai te mostrando através daquela situação, né? Pra que isso tá acontecendo na minha vida? Pra quê? Quer me mostrar o quê? Que eu tenho que trabalhar alguma questão que não ficou bem resolvida de repente com a minha mãe, será? Você percebe que meninas que tiveram problemas com o pai, porque veja, o pai é o primeiro amor da menina e a mãe é o primeiro amor do menino. De repente, seu primeiro amor, sei lá, te abandona, te maltrata, não te reconhece, não te dá atenção, te invalida. E aí parece que a sua vida, ela vai reproduzindo aquilo através dessa tela, através das suas relações. Vai te mostrando o que você precisa trabalhar, né? E se a gente prestar muita atenção, a gente vai perceber isso. E finalmente, eu acho que as mudanças, elas começam nas pequenas coisas da nossa vida. As mudanças, primeiro, elas começam na nossa maneira de buscar uma forma de olhar para a vida de um jeito mais leve, né? O que eu posso mudar, o que eu posso fazer diferente aqui e agora? Começando pela minha saúde, cuidando da minha saúde, nas pequenas coisas, sabe? Buscar viver um dia de cada vez, fazendo diferente. Loucura é fazer tudo igual e querer um resultado diferente, já dizia Albert Einstein. Então, às vezes a gente acha que as mudanças, elas são megalômanas, que eu tenho que mudar a minha vida totalmente, e não. Às vezes a mudança começa no pequeno, procurando um médico, vendo se está tudo bem com a saúde, começando a se preocupar com a gente, começando a voltar o olhar pra gente, né? E criando novos hábitos, sabe? Hábitos saudáveis, uma rotina saudável, buscando uma leveza, buscando, enfim, se alimentar bem, dormir bem, viver um dia de cada vez, alimentar a mente com coisas positivas, lendo um bom livro, ouvindo músicas que tenham mensagens boas. Eu acho que a mudança começa sempre com o pouco, né? E de gota em gota a gente vai então conseguindo limpar toda essa toxicidade, olhando para as questões da nossa vida, olhando para essa vida como o que ela é de fato, uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de ser um ser humano melhor, e que a gente não se perca nesse caminho. Eu adoraria ficar aqui muitas horas batendo papo com vocês, porque eu adoro fazer isso. Mas esse vídeo já tá muito longo, mas eu já vou aproveitar e vou gravar outro. Então, nos vemos no próximo vídeo com a mesma roupa, porque eu não vou trocar de roupa. E muito obrigada por você estar aqui. Eu espero que esse vídeo de alguma forma te ajude a trazer para consciência algum comportamento que de repente você não percebeu, que você não notou. É muito bom a gente bater esse papo. E não esquece, se você está gostando desse canal, se inscreve, deixe seu comentário e, por favor, me conta a sua história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!